ao canal Vir a Ser, diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico entre as famílias, as escolas e os palpiteiros de plantão. São as birras. Quem nunca passou por uma situação dessa com filho, com parente, ou até mesmo sendo um espectador no mercado, numa farmácia, num parque, não é? E sabe que essa ideia de birra, assim, surgiu de gravar esse momento para vocês por uma experiência própria e também por dialogar com muitas mães que já viveram isso, né? E como ajudar essas mães e como pensar um pouquinho sobre a birra, né? Já ouvi dizer assim de algumas mães, meu filho tem 9 meses e já faz birra. Eu tenho uma filha que tem 1 ano e 10 e faz birra. Será que é birra? Né? Será que a criança está ali pensando, agora eu vou provocar a minha mãe, eu vou desorganizar a minha mãe, né? É proposital? Então, a ideia é fazer uma reflexão sobre isso e eu trouxe algumas convidadas, queridas amigas, parceiras de trabalho, que é a Natane, que é psicóloga, e a Fabiana, que é fonoaudióloga. Então, eu vou apresentar um pouquinho delas para vocês, tá? A Fabiana, ela é graduada em fonoaudiologia, tem especialização em educação especial, com foco em deficiência intelectual e em clínica interdisciplinar e estimulação precoce. Então, ela trabalha com disfagia, fala e linguagem, motricidade orofacial e distúrbios de leitura e escrita, atendimento em ambulatório e tem um consultório particular. É uma querida amiga que tem anos e anos de experiência, né, Fábio? Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Natane é a psicóloga clínica e escolar. Ela é sócia proprietária da Clínica Vínculo, em Ibiporã, e uma das idealizadoras do projeto Trajeto Infância. Ela é especialista em Freud e Lacan e na Clínica dos Distúrbios do Desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, Natane. Obrigada. Bom, então nós vamos pensar um pouquinho nessa criancinha aí, né, tão novinha, que já tem aí alguns comportamentos que os pais, eles nomeiam como birra, né? Sim. Mas vamos pensar, eu queria muito te ouvir, Natane. Vamos lá no comecinho, assim, como que é o desenvolvimento de um bebezinho, de uma criança? Dá para dizer que uma criança de 9 meses faz birra? Bom, eu acho que a palavra birra, ela tem um caráter, assim, um tanto pejorativo, se a gente for pensar, né? Porque como você estava falando, provavelmente você já vivenciou experiências dessas, Fabiana também, Sim. Eu também. Então, a palavra birra parece que traz aí uma noção de criança mal educada, de que quer chamar atenção, de uma criança birrenta, que não tem limites, né? E isso coloca os pais, né, os cuidadores dessa criança em evidência, né? Como se eles não estivessem fazendo o papel deles na educação dos filhos. Se a gente for pensar num bebê pequenininho, a gente tem que voltar mesmo, acho que até na história desse casal, porque a gente entende que o bebezinho ele não nasce pronto, né? Ele vai até pensando na parte psíquica, mas também pensando na parte neurológica, ele vai então caminhar num processo de maturação. Né? Então, se a gente for pensar num bebezinho de 9 meses, que está lá tentando dar conta de tantos estímulos, né? Da vida fora do útero, então é um psiquismo a se constituir a partir da relação com o outro. Então, vamos pensar, por exemplo, nas primeiras mamadas, né? A criança, então, o bebê sente fome, né? Sente aquele mal-estar, aquele desconforto, chora e recebe, então, o leite. Que junto com o leite não vem só, né, o alimento, mas vem o cheiro, a presença, a voz, vem assim uma sensação de completude. Quando esse bebê, né, sentir o desconforto novamente, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai dar um jeitinho de tentar se comunicar, tentar dizer desse mal-estar. E ele vai usar então as ferramentas que tem. O choro, birra, não tem palavras. Isso. Então, assim, falar de birra, né? Falar que isso é um comportamento de birra é um pouco precoce. Mas é um sujeitinho ali, um bebê que está tentando se fazer entender a partir de uma necessidade do seu corpo, né? E a gente tem que lembrar que
vai demorar um bom tempo para a criança, até neurologicamente, conseguir fazer o processo de reflexão, que é, então, conseguir pensar e analisar o seu comportamento e tentar identificar como adequado ou inadequado para a situação. Então, com 9 meses, o bebê não faz isso ainda, né? A intenção dele não é provocar a mãe nem o pai, né? Não, por mais que pareça, né? Mas o que eu acho importante falar, que por mais que não seja um comportamento de birra, com 9 meses, o bebezinho já começa a fazer gracinhas endereçadas ao outro. Né? Sabe que se fizer um sorrisinho, um fusquinha, um sonzinho, o pai, a mãe, né? Ou as pessoas que fazem essa função na vida do bebê, vai se derreter, vai fazer um movimento de amor, vai estar ali de uma forma diferente, com um olhar diferente nesse bebê. Então, a gente pode pensar assim, que tem alguns comportamentos para chamar a atenção, mas que não são caracterizados ainda como uma birra propriamente dita, né? Sim, e é normal, né, Natane? Faz parte do desenvolvimento de uma criança, né? A Sim. birra, né? É neuronal. Então, assim, a criança está apresentando o que é de frustração para ela, né? E isso nós, como adultos, ou quem faz essa transferência para a criança, vai começando a pontuar. Espera aí um pouquinho que a mamãe já vai, Sim. você está chorando, eu estou entendendo. Então, a gente vai supondo que tem uma criança que está fazendo birra, mas a gente vai direcionando essa birra, né? Sim, sim. E com 9 meses, isso que a Fábio está falando é super importante. Porque não se trata mais de um bebê recém-nascido. Então, se a gente for pensar na mãe ou na pessoa que faz essa função materna, já não existe a necessidade de atender 101% das demandas do bebê. Dá para colocar o bebê já nesse momento de espera, tentando acalmar, organizar por meio das palavras, por meio da voz, por meio da fala mesmo. De dizer, já tô indo, aguenta aí, tô Sim. só pegando aqui o mamau, então tô só fazendo um xixi, já vou, né? É importante nós sabermos que a birra é um pedido, né? É um pedido do quê? Tô com fome, tô com choro, tô desconfortável, eu quero mais tempo com você, estou precisando daquilo. O que essa criança está querendo nos dizer? O que esse bebezinho está nos dizendo com isso, né? O que ele está nos provocando a dizer? Então, isso não é racional, é emocional.